Ele, o Cristo. Fez-se humano, ele que é luz estelar, para que pudesse entre nós trafegar e cantar o seu verbo de luz. Fez-se simples, ele que conhece e compreende toda a complexa e grandiosa estrutura do universo e as leis do Criador. Exemplificou a humildade, mesmo tendo em suas mãos o destino de todo o planeta. Quando tantos esperavam o conquistador, ele veio ser servo de todos, amparando as mazelas humanas, curando as feridas da alma, sustentando as necessidades do espírito. Quando muitos queriam um Messias rei, ele se fez operário, filho de carpinteiro, vindo de um vilarejo simples, quase desconhecido, para que seu verbo de luz conquistasse os corações. Quando outros anelavam pelas conquistas terrenas, pelos tesouros que brilham aos olhos, ele apontava para as riquezas da alma. Quando muitos elegiam a beleza, a fama, as ilusões do mundo, ele estava com os coxos, leprosos, cegos e estropiados do corpo e da alma, mostrando a transitoriedade da vida física. Quando tantos se perdiam em tradições e regras vazias, ele dava novo significado às coisas e aos atos, ensinando que o exterior nada significa se não reflete o mundo interior, esse sim, de grande importância. Trafegava entre poderosos, ricos e intelectuais, mas também entre os simples, os analfabetos e os pobres, pois via a todos como almas em evolução, seus irmãos, filhos de Deus. Se tantos elegiam as armas, a guerra e a morte como ferramentas de conquista e usurpação, ele veio conquistar o mundo sem nada usurpar, falando e vivenciando o amor na sua mais alta expressão. Se à época foi incompreendido, preterido ou ignorado por muitos, não foram poucos aqueles que se deixaram tocar pela sua presença e nunca mais voltaram a ser os mesmos. Naqueles dias, graçava a violência, a barbárie e as injustiças. Não muito diferente dos dias de hoje. Naqueles dias, o poder, o dinheiro e as glórias externas eram o desejo e ambição dos homens, tal e qual nos dias que hoje transcorrem. Se a tecnologia, filha do intelecto, transformou o mundo, nós ainda continuamos praticamente os mesmos. O amor, filho do coração, ainda guarda espaço para surgir em nós e nos transformar intimamente, para que o mundo então se transforme efetivamente. Somos todos nós ainda os cansados e aflitos que ele aguarda pacientemente para nos amparar. Somos ainda os estropiados, não do corpo, mas da alma, necessitados dele para nossa cura definitiva. Somos aqueles de alma sofrida pelas opções infelizes que fizemos, agora sedentos da sua paz. E ainda hoje ele nos aguarda, para que, cansados das ilusões da vida, possamos tê-lo efetivamente como o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é sempre a melhor resposta para todas as nossas necessidades, anseios e carências. Como há mais de 2000 anos, ele prossegue o pastor fiel, o jardineiro das almas, nosso mestre e senhor. Não nos percamos nos labirintos do mundo, entre a incerteza e a solidão. Entreguemos nossas vidas ao amor não amado e sintamos os benefícios da sua presença em nós. Façamos isso. Boa noite, gente. Bom, muito bem. Estão me ouvindo? Tudo bem? Pode. Fiz aí. Pra cá? Tá, consigo. Aí. Beleza. Obrigado. Se sente o Roberto Carlos aqui nessa introdução aqui, tá? Falta botar de lado, né?
Claro que os jovens não entenderam isso, né? Não... Muito bem. Há poucos anos atrás, nós éramos jovens, e peço licença para dizer isso, muito poucos anos atrás, na verdade, né? Perto de 30 anos atrás, nós pudemos viajar com um professor da Universidade do Rio de Janeiro, Federal, que era um professor de física da Federal, mestre em física, doutor em educação, conhecido por entre os espíritas porque é o médium de Niterói, Raul Teixeira, uma série de livros, começando junto com o Divaldo Franco, né? E pelo guia Espírito Camilo, né? Ele deixou uma série de obras memoráveis, né? E um trabalho na cidade de Niterói, social, e o Templo Espírita, grandiosos. E foi uma influência muito, muito grande para nós. Passamos alguns anos podendo viajar com ele pelo Brasil todo, né? E numa palestra em Cuiabá, salvo engano, no meio da palestra e num pequeno diálogo que ele pôde fazer com algumas pessoas, a pessoa disse: mas errar é humano. E é evidente que é uma frase que a gente utiliza isso até para nos colocarmos numa situação de, olha, é possível que eu erre porque eu sou humano, né? Mas o professor Raul, meu querido Raul, comentou a ela: eu peço licença para corrigir a frase de errar é humano. Ele disse assim: nós somos humanos ainda porque erramos. Citando Jesus, Jesus dizia àqueles discípulos humanos, simples, sujeitos a erros, cometeram erros. Pedro, quando nega Jesus, Tiago, quando briga com Pedro e com todos, porque ele queria a circuncisão judaico-israelita também nos novos cristãos e assim por diante, as discussões que eles tinham. Ser humanos com as suas ainda deficiências que a educação e o tempo precisavam aparar, né? Mas nunca ficaram desamparados diante de Jesus, né? E das assertivas do Cristo. Também eles tinham essas dificuldades, né? E aí nós vamos aprendendo que Jesus dizendo a eles que eles poderiam fazer tudo o que Jesus fazia. E muito mais. Na passagem do sede perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai Celestial, que espera isso de nós. A palavra espera não é no sentido de que esta inteligência suprema, nosso Criador, Deus, está nos aguardando, esperando, não é nesse sentido. A esperança, do esperançar, é um caminhar junto, numa direção. E que nós, cristãos, espíritas cristãos, vamos identificando essa direção como sendo a essência de um sentimento que nós estamos ainda aprendendo, que é exatamente isso que ficou configurado na palavra amor. Os antigos gregos achavam que tudo era composto de 4 elementos: o fogo, o ar, a terra. Qual que está faltando? Fogo, o ar, a terra e a água. E eles diziam que havia um quinto elemento, uma quinta essência, né? De onde a palavra quinta essência, que seria a essência mais sutil, e que os Espíritos vêm nos ensinar na obra Evangelho segundo o Espiritismo. O item 8, o Espírito Lázaro respondendo a Kardec, comentando o Evangelho, dizendo que no início da nossa evolução, todos nós, tudo que Deus criou, só tínhamos instintos, como os animais. Você vê o instinto do gato, os gatos fazem coisas semelhantes do instinto. A maternidade humana, muito baseada no instinto. O instinto é uma ferramenta poderosa, diz Kardec. E o Espírito Lázaro dizendo que no início nós só tínhamos instintos. Mais avançados, porém corrompidos, nós tínhamos sensações. Desde que a sensação está ligada ao corpo, né? O frio, a fome, o prazer. Né? Você, diante de um prato de estrogonofe com fome, sacia a fome, mas está tão bom que você põe um segundo prato de estrogonofe, porque é bom demais. Mas a sensação. Aqueles de nós que se deixam levar pelos medicamentos ou pelas drogas, inclusive as ilícitas, para mudar a sensação do dia a dia para uma suposta sensação diferente, mais aprazível.
e acabam se viciando e perdendo a conexão com a realidade. Para eles, a realidade passa a ser tão difícil que qualquer coisa que nos põe numa sensação diferente para esquecer uma dor, um problema, pior, talvez, do que as drogas ilícitas, são as listas, né? Qualquer um tem acesso a comprar uma bebida qualquer, em qualquer lugar, e não conseguir fazer um uso bom ou inteligente disso, sempre buscando uma sensação que te tire dos dilemas humanos. Todos nós passamos por isso. Ninguém pode, um cristão, não aponta o dedo para o erro do outro, porque Jesus nos ensinou a não fazer isso, a não atirar a primeira pedra, porque nós estamos ainda errando, sujeito a erros. Ainda somos humanos num caminho de evolução, que, segundo o Espírita, é uma evolução pela imortalidade, não tem fim. Nós tivemos um começo, mas não temos um fim. E a cada vida, a cada oportunidade que nosso espírito, que é esta essência, princípio inteligente, criado por Deus, que para se desenvolver tem que ter contato com essa matéria também criada por Deus, e por isso a vida humana, nós nascemos crianças dependentes de todo o reino animal, nós incluindo nesse reino, somos os mais dependentes. A filhotinha da girafa já nasce, já começa a andar. Tem que andar porque tem que fugir dos leões. A gente tem uma sensação de proteção. Por anos, aquele espírito vai sendo protegido. Aquela criança afável, sujeito a se moldar pela educação e pelo afeto, foi, por muitas vezes, um espírito adulto, sujeito a erros, está tendo essa nova oportunidade. Muitas vezes, nos seios familiares, Deus permite a reunião de espíritos que têm amparos a fazer, fruto dessas vidas anteriores. Assim, eventualmente, nasce no berço da família um filho, uma filha, ou um irmão, ou um pai, uma mãe, que você tem uma dificuldade de relação estranha, inexplicável do ponto de vista desta vida, e que encontra raízes em vidas anteriores. Acertos e amparos que Deus permite, para que esta essência, quinta essência, o amor, possa ir substituindo os instintos, as sensações. E nós vamos passando a vida nos espiritualizando. Este é o resumo do processo de evolução humana, e nós nos encontramos no começo da caminhada. E que nós queremos aqui hoje passar uma ideia geral, né, desta caminhada, de quem somos nós. Né? Estamos batendo aí. Me ajuda, por favor. Chamamos então de acaso inteligente, porque a palavra acaso é utilizada pela ciência para explicar a vida. A vida nasceu por acaso, em circunstâncias muito especiais. Aquelas primeiras células. Se desenvolveu por acaso, por mutações genéticas, e foi desenvolvendo. E segundo a vida ainda materialista, e muitos religiosos de hoje em dia, que fizeram de Jesus um certo materialismo, né? Uma certa busca econômica. Muita gente busca na religião hoje um sucesso econômico, material, portanto, não entendendo ainda aquela essência, aquele quinto elemento, digamos assim. Kardec pergunta no começo do Livro dos Espíritos, na questão número 8, dizendo assim sobre isso. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária da vida a uma combinação fortuita da matéria, ou, por outro lado, ao acaso? Ele pergunta isso. Hoje, para quem é jovem, um dos canais mais interessantes sobre evolução, do Pirula, é um jovem, de tipo 2 anos, professor, é antropólogo, né, e, na verdade, paleontólogo, né, e as explicações, nós fizemos acho, todos os cursos dele, materialista, ele é ateu, mas as explicações dos fenômenos de evolução são tão lindas, desde os dinossauros, desde muito antes disso, até a gente, são tão interessantes, que os Espíritos respondem a esse respeito. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente que somos nós? E demais, o que é o acaso? Nada. E Allan Kardec complementa isso, dizendo: a harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações de desígnios determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso.
Então, nosso objetivo aqui, meus amigos, é dizer que o mundo ainda, a academia, a ciência, ainda formalmente busca explicações materialistas. E o acaso passa a ser uma explicação da própria biologia, da física. Quer dizer, a Lua está a 400 mil quilômetros de distância da gente, por acaso. Se não fosse isso, a vida não seria possível, as marés seriam muito grandes, se ela estivesse muito próxima. Ou se ela estivesse muito longe, a influência dela seria muito menor, nossa rotação seria mais rápida, o que também atrapalharia o estilo de vida que nós temos hoje, que é perfeitamente planejado por Deus, utilizando-se de um filho dileto para essa região, que é Jesus, nosso modelo e guia. Então, o primeiro ponto aqui é que nós não estamos aqui por acaso, você não existe por acaso. E o papel fundamental que você deve exercer no universo, segundo Jesus, é que você também seja uma estrela. E como ele disse, Jesus, para aquela mulher no poço de Jacó, samaritana, e judeus samaritanos nunca se deram bem, dizendo a ela, dê-me dessa água. E ela acha estranho que ele, judeu, se dirija a ela, e também acha estranho que ele se dirija a ela com carinho, por ser mulher. Elas não estavam acostumadas a receber uma expressão de carinho, né? E ele diz a ela, esta água do poço que Jacó criou há séculos atrás, mata a sede do corpo, mas nunca mata a sede da alma. Ele disse que ele tem para ela uma proposta de saciar a sede da alma, quando ela entender a vida eterna, que a vida continua, e que a vida só continua evoluindo quando a gente absorve, integra, abraça as pessoas todas. E para o cristão, tem um desafio até ainda maior, porque Jesus nos ensina que não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes. Então, se você escolhe para ter contigo, para ficar do seu lado, somente pessoas que concordam contigo, o que você gosta, e exclui todas as outras, isso não é um modelo cristão de viver. Os primeiros discípulos passaram por isso na casa do caminho. Tiago queria converter só os judeus, não os gentios, para esse primeiro cristão que estava nascendo, né, na mensagem de Cristo. Pedro foi na onda dele. De repente chega Paulo, marca uma reunião com eles e diz assim, não, isso está em Atos dos Apóstolos. Vocês estão equivocados. A mensagem de Jesus é para todos. Nós temos que amar a todos. Vivemos um momento no mundo de dilemas incríveis. E nós estamos tentando provar um ponto aqui, que tudo que está acontecendo não é obra do acaso. A humanidade precisa passar por essas purgações, porque nós estamos tendo uma vida muito materialista. Muitos de nós religiosos, vivemos a vida em busca de condições para pagar as nossas contas. Isso é só um ponto de vista materialista. Daniel, mas é importante o trabalho para a vida humana. É evidente, o trabalho é o que educa e faz o homem evoluir. Mas a gente criou uma sociedade que muitos não têm a oportunidade de trabalhar naquilo que poderiam. Às vezes um modelo de sociedade, que alguém estava dizendo assim, porque ele abriu uma pedreira lá no meio dos índios, seria muito legal explorar a natureza com bom senso. Mas quando você acompanha de perto esses processos, você vê uma grande mineradora indo no local, a região fica pobre, com muita prostituição, muita violência, as pessoas ganhando o mínimo e os acionistas ganhando muito. Este é um modelo, aqui não é um discurso de filosofia deste lado ou de outro lado, aqui é um discurso de aonde está Jesus dentro disso tudo. Quem tiver curiosidade, vai lá em Paraupebas, onde tem a Vale, e vê como é que a cidade é há décadas, para ver se chega a educação compartilhada, o amor. Não chega. A ganância acaba tomando conta de pessoas que, inclusive, antes eram valorosas. Já vimos isso na política acontecer há quantas vezes? Pessoas com um discurso humanista, quando chegam lá, são tentadas a ter uma vida de luxúria e se perdem. E se perdem. Voltando à evolução, ao nosso ponto, Darwin, Alfred Wallace, dois cientistas brilhantes, mais conhecido é Darwin, quando propôs a seleção natural, a evolução das espécies, um tronco comum, desde o ponto de vista da biologia, da evolução do nosso corpo.
E a árvore é extensa, ela é incrível. Gente, a evolução é uma coisa tão incrível que quando a primeira célula é formada, André Luiz, por Chico Xavier, já diz que a célula, a nossa célula, é um princípio inteligente rudimentar, é como se fosse um espírito, que é o princípio inteligente do universo. Está no livro dos Espíritos. Só que rudimentar. No próprio livro dos Espíritos, eles nos ensinam que do átomo ao arcanjo é tudo evolução. Então, nós estamos evoluindo da célula até o animal mais complexo, que somos nós, com nossos 100 bilhões de neurônios fazendo sinapses incríveis, com o potencial que nós temos de pensamento ser uma energia eletromagnética, como diz Emmanuel, por Chico Xavier. Nós temos potencial de curar o nosso próprio corpo, curando nossas próprias células, porque antes da célula física, ela tem o seu anteparo na célula espiritual, que é o que a ciência ainda não viu. Por isso a ciência acha que tudo isso aqui é acaso. A ciência acha, por exemplo, que os olhos dos animais foram desenvolvidos por mutações genéticas. Tudo foi desenvolvido por mutação genética, mas por acaso, uma mutação genética, o animalzinho começa a ver uma claridade. Aí, numa outra mutação genética, essa claridade vira um borrãozinho. Na outra mutação genética, então aqui tem 2 exemplos, né? Olhos bem desenvolvidos, presentes em vertebrados, morcegos, mamíferos, bichos em geral. E cefalópodes, que são lulas, polvos. Os cefalópodes consistem na classe de moluscos e polvos, né? Apesar de serem bastante parecidos no tocante às suas funções da forma, os olhos desses bichos, né, de vertebrados e cefalópodes, apresentam distinções amplas em relação aos tipos de células e formas e como elas se encontram organizadas. Nós estamos dizendo aqui que a evolução aconteceu em inúmeros exemplos. Daquela célula primitiva até desenvolver a capacidade de sentir algo. Emmanuel disse que a primeira sensação dos animais foi o toque, né, o tato. E depois as outras todas tiveram que ser desenvolvidas. Como um conjunto de células amontoadas aprende a ouvir um som. Como aprende a formar um olho capaz de captar a luz. E isso acontecendo em espécies que não estão no mesmo tronco comum. Esses cientistas, mesmo ateus, dizem que a natureza é tão perfeita que as células buscam o melhor jeito de viver. Olha, quando a célula faz uma conta assim, dizendo assim, um peixe no fundo do mar, dizendo assim, o peixe, eu sou um peixe, estou aqui no fundo do mar, eu não preciso enxergar as coisas, porque o fundo do mar não tem luz. Então, se eu perder a minha função visual, mas ganhar outras funções sensitivas, que eu possa enxergar embaixo no escuro, eu vou ter uma vantagem, né, de adaptação. Imagina isso, a célula pensando, gente, isso é inteligente. Não pode acontecer por acaso. Qual é o impulso de uma determinada espécie de animal que sabe que precisa, como no caso dos dinossauros, alguns precisavam perder vestígios de dedos, ficavam dedos vestigiais, só tem 3. O padrão da natureza é 5, dos sapos, a gente encontramos esse padrão. Os crocodilos eram também os crocodilos, mas nas pernas traseiras perderam 1, ficaram com 4. Veja, ajustes assim, que a gente está tateando. Esses exemplos estão aqui da biologia, para a gente lembrar do colégio, para lembrar que a evolução ela é tão fantástica e numa direção segura, em direção à perfeição. As mutações genéticas que acontecem aqui e acolá são para aperfeiçoar as formas em direção à beleza, como diz Emmanuel no Caminho da Luz, até que uma das formas tenha um organismo capaz de receber aquilo que Deus cria como indivíduo, o espírito, que somos nós aqui nesse slide, lá em cima. Mas em poucos milhares de anos, 400 mil anos, uma série de mutações genéticas foram calculadamente feitas para que a gente fosse o que é hoje. E não acaso. Você não é uma soma ao acaso de células do teu pai e da tua mãe. Você é uma estrutura pensada para fazer o melhor para você mesmo. E o que é fazer melhor para você mesmo, segundo a lei de Deus, é o que você pode fazer de melhor para a humanidade, para o outro, para o próximo. E essa é a evolução que nós aprendemos com Jesus. Mas então o que falta para a ciência, para a academia, para as pessoas compreenderem a vida e essa grandiosidade? Ali no exemplo, fui estudar os morcegos, fazer uma incursão, algumas horas de curso sobre os morcegos.
O único mamífero que voa, ele desenvolveu a capacidade de voar. Ao acaso. Desenvolveu um sonar. Um tilintar específico que consegue se movimentar, emitindo esses sons com a laringe. O som bate e volta. Veja, se eu tivesse esse sonar, eu nunca tinha batido carro na minha vida. Tropeçado nas coisas em casa. O acaso não existe. Tudo é pensado para que a gente caminhe no sentido da perfeição. O que está faltando para compreendermos isso é o que nós, consideramos como nosso modelo e guia, que é a compreensão de Jesus e da vida eterna. E voltamos neste ponto. Você está hoje aqui, ou numa família, com essas circunstâncias que apresentam psicológicas ou físicas, não é por acaso. Você que está aqui apresentando algum sintoma, algum problema físico de saúde, suas células físicas de alguma expressão estão com dificuldades, nós temos que saber que faz parte do processo de cura a gente aprender que somos um corpo espiritual e nele reside a saúde ou as doenças, porque elas são, em última análise, frutos do nosso pensamento, das cargas que carregamos, de necessidades que temos, nunca de punição. É um pedido nosso para a gente mesmo, para refazer arestas, aparar arestas de coisas que eventualmente nós não nos lembramos, que são das vidas anteriores, e graças a Deus nós não lembramos. Se minha companheira ou companheiro atual pudesse se lembrar das vidas anteriores e percebesse que na vida anterior eu traí ela 1 milhão de vezes, ela não me perdoaria nesta vida. Então Deus cessa a memória passada para que a gente possa se amar daqui em diante. Como se esse exemplo pudesse valer para as nossas vidas. Perdoe tudo que te fizeram até agora, neste momento, neste dia de fevereiro de 2022. Não carregue em si um fardo espiritual, que é a raiva, que é essa maneira egoísta de ver a vida, não entusiasmada, desanimada, porque esse tipo de energia, de pensamento eletromagnético que você está emitindo, de desânimo, de desespero, de incompreensão, vai lhe afetar fisicamente, pois que a nossa origem é espiritual. Nós somos estrelas, como diz Jesus. E chegou a hora, eu passou da hora de pensar nisso. Acrescido do que ele ensinou a vários discípulos, mas só foi compreendido mais recentemente pela doutrina espírita, que é a reencarnação. Estamos tendo nesta vida uma oportunidade ímpar. Porque durante toda a história humana, as profecias espiritualistas, de diversos pontos e em tempos, apontam para que neste momento que estamos passando, o mundo passa por uma das mais graves mudanças para melhor, para preparar o terreno para esse espaço, para esse mundo de compreensão, esse mundo solidário que virá a seguir, virá depois dessas tormentas momentâneas, mas importantes para chacoalhar as nossas estruturas. Nós precisamos ser chacoalhados, é isso que Deus eventualmente tem feito conosco, não no sentido de um pai chateado com o filho, não, porque é perfeito, é um processo natural. Quantos de nós religiosos, só somos religiosos quando vemos ao centro espírita, e fazíamos o mesmo quando éramos de outras religiões, que iam num sermão num dia por mês, num dia por semana, melhor dizendo, mas não temos contato com ninguém que precisa, que passe fome, que passe necessidade, porque a gente não tem tempo para isso. E Jesus está pedindo, então, vamos rever as nossas prioridades. Aproveitar a chance dessa reencarnação, entendendo que nós somos espíritos imortais. E vamos aprender a viver. Aprender a conviver. Esse slide aqui, chatíssimo para vocês, que é muito texto, a gente não vai ler, tem 3 assim. Só para dizer, porque alguns amigos nossos da academia disseram assim, Daniel, não há provas robustas, ninguém da ciência se preocupa com esse tema, isso é coisa da religião que vocês inventam. Eu falei, querido, a ciência tem as suas tendências ao materialismo, mas isso vem mudando. Só para lembrar que quando esses fenômenos explodiram em estudos, antes da Primeira Guerra Mundial, pouco mais de 100 anos atrás,
O nível de pesquisadores que se interessavam pela vida do espírito, pelas células espirituais, pelo corpo espiritual, pela reencarnação, eram deste quilate. William Crookes, um dos maiores cientistas ingleses, escreveu um livro chamado Fatos Espíritas. Por anos, analisando uma médium que produzia efeitos físicos fantásticos, inclusive o da materialização de um espírito. Medido, né? Como a ciência faz? Mede, pesa, tenta fotografar. Esse plasma, né? Ectoplasma, sai do médium, ele é muito sutil, a matéria é muito quintessencial, então a luz, os fótons, queima. Então é difícil, porque as salas têm que ficar obscurecidas, o que dá margem para muito charlatão. Além de William Crookes, nós temos aqui o Zollner, que foi um dos maiores da Rússia na época, o Ernesto Bolzano, na Itália, um dos maiores pesquisadores do seu tempo, né? Nós temos o Dr. Gelei, Charles Richer, né, que foi diretor da Faculdade de Medicina em Paris, tudo isso há menos de 100 anos. Né? César Lombroso, Aksakov, Frederick Myers, Flammarion. Eu queria chamar a atenção para dois especificamente. O próprio Alfred Russel Wallace, que desenvolveu, ao mesmo tempo que Darwin, a teoria da evolução, passou a identificar nos fenômenos espíritas uma realidade incrível. O inventor da luz elétrica, o senhor Thomas Edison, uma das almas mais brilhantes em termos da intelectualidade, embora as dificuldades dele em lidar com outros pesquisadores da época, né? O seu brilhantismo fez levar aqui a evidenciar que a filosofia espírita era insuperável para explicar os fenômenos. Ele acompanhou muitos fenômenos espíritas. E aí, gente, estoura a Primeira Guerra Mundial. E esses assuntos todos se adormecem. Quando a gente começa a respirar de novo depois da Primeira Guerra, vem um crash econômico, chacoalha o mundo. E vem a Segunda Guerra Mundial. E vem a Guerra Fria. E vem a nossa geração. E virou o milênio. E o mundo não acabou. E chegou 2012, no calendário Maia, nome da minha filha, e o mundo não acabou. E chegou 2019, que alguns espíritos interpretaram aquela documentário, a frase de Chico, como sendo o fim, e não acabou. Por quê? Porque não tem fim, o que é imortal não vai acabar. O que está sendo chacoalhado é o materialismo nosso de cada dia. São empresas que vão entregar cesta básica para as famílias da comunidade uma vez no ano. Ora, as pessoas comem todo dia. Outros que vão dar empresas, ou a gente, ou ONGs, que no dia das crianças, enche as crianças de brinquedo durante uma ONG qualquer, e não voltam nunca mais, como se as crianças só brincassem em outubro. A gente não está vendo a vida passar. O próximo, o samaritano, a mulher do poço, a hemorroíça, as crianças caminhando em torno de Jesus, esses chamados todos, a gente não está vendo que estão por aí. A gente está entrando no desespero, olhando a internet, olhando o jornal. Agora, depois da pandemia, agora a guerra, agora é o fim mesmo. E a gente vai entrando numa deprê, sem entender toda uma beleza e uma perfeição que está sendo amparada e aparada. Essas arestas precisam ser aparadas. A gente pegou da política, dizendo que a gente é ou a esquerda ou é a direita, sem nem entender esses conceitos. Jesus não está na esquerda ou na direita, ele está em cima. Acima. A sua mensagem é para todos nós, seres humanos, que ainda somos. Né? Que ainda somos. A frase do Raul Teixeira, no começo da palestra, dizendo que errar não é humano, nós somos humanos ainda, é porque erramos. Nós lembramos disso porque, recentemente, uma palestra desse biólogo evolucionista, ele diz que nós não somos humanos, nós estamos humanos. Isso o biólogo dizendo, ateu. Eu achei interessante, porque mesmo um espírita médium ou um biólogo ateu chegam à mesma conclusão. Nós somos uma etapa. O que nós estamos passando é uma fase. Não podemos confundir essa fase com eternidade. Vai passar. Essa dor que você está sentindo vai passar. Porque a gente vai superar. Nós somos criados para superar obstáculos. Desde a célula primeira inteligente até o sonado morcego, até uma garra específica dos dinossauros, aqueles teratológicos, que eram testes para identificar como é que a vida humana seria possível. Há o instinto materno de animais, como as leoas, que cuidam da sua prole,
E dos filhotes de outras leoas também cuidam, porque isso favorece a sobrevivência da espécie. Que sejamos leoas, leões nesse sentido, né? De cuidar não só dos nossos filhos, mas também dos demais filhos que estão por aí. Para encerrarmos os slides, no livro Emmanuel, escrito pelo Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, o nome do livro é Emmanuel mesmo, ele diz: a estabilidade da civilização ocidental, sua evolução para o socialismo de Jesus, não o que nós vimos até agora, dependiam da fidelidade da Igreja Católica aos princípios cristãos. Mas a Igreja negou-se ao cumprimento da sua grandiosa missão espiritual. E o resultado terminou na desesperação das almas humanas em face dos problemas transcendentes da vida. Mesmo nós, sendo 92% de cristãos, Jesus, nós estamos desesperados no Brasil, brigando. Ora, o que Jesus em nossa vida faz de efeito em nós, que não nos transforma em pessoas melhores? A culpa não é de Jesus, é de como nós vivemos Ele. A culpa não é do Cristo, da mensagem. É a culpa de como nós entronizamos essa mensagem em nós, né? A luta está travada, diz Emmanuel. A civilização está em crise, organizada para a guerra e vivendo para a guerra. Nunca foi tão moderna essa mensagem, né? Há de cair, inevitavelmente, mas o futuro nascerá dos seus escombros, para ver o novo ciclo da humanidade, sem os extremismos antirracionais que a gente vê tanto por aí hoje em dia, numa época gloriosa da justiça econômica que virá, porque a economia, a renda, o trabalho é o que movimenta o homem, a mulher, o ser humano, e nos faz aprender. Não duvidemos, dentro da nossa certeza incontestável, o porvir humano pertence à vitória do Evangelho. Emmanuel diz que não caiamos em desespero com nada, mas façamos a nossa parte. A vitória do Evangelho virá quando a gente entender que, sendo cristão, eu preciso ter um pouco mais de calma no trânsito. Eu não posso xingar a mulher que me liga do 0800 para me cobrar alguma coisa. Eu não posso, numa fila, num banco, começar a fazer barraco porque eu queria ser atendido primeiro, porque eu sou o centro do universo. Eu não posso ver alguém passando necessidade sem fazer alguma coisa. O cristão não fica sem fazer alguma coisa, porque é sua essência. A quinta essência sua é se dirigir aos que mais precisam, porque também eu mais preciso. E o amigo me disse agora há pouco, querido, que trouxe suas filhas umas doações para as crianças lá da ONG, né? Dizendo nesse sentido, quando a gente faz o bem, isso aplaca um pouco das nossas dores, nós nos sentimos melhores. É isso que nós chamamos de volunterapia, você se dedicar a alguém, a uma causa. A gente podia começar de forma simples, que cada casa tivesse umas plantas na frente de casa, que a gente limpasse a calçada, né? Que a gente tapasse o buraco da rua, não fosse só a prefeitura que tapasse o buraco, a gente podia tapar a gente mesmo, né? Plantasse mais árvores para fazer mais sombra, como a cidade de Maringá e algumas de Curitiba, que são belíssimas, quando as árvores se encontram, né? E você, num calor como hoje, está protegido. Porque a gente pensa no outro e em todos, não só na minha criança, no meu filho, mas em todos. E para encerrar hoje, eu estava com uma tabela dos elementos químicos. Vocês se lembram do colégio? Isso tinha no colégio? Não sei por que tinha lá. E minha filha estava achando que aquele formato, aquilo era uma máquina de escrever, bebê. Então ela estava teclando, como se fosse um computador. Eu vi aquela cena imaginando Deus fazendo com os elementos químicos, né? Criando as perfeições do universo, os animais perfeitos. A conversa dos mamíferos dentro da água, como golfinhos e baleias, um sonar também que desenvolveram. Na mesma linha dos morcegos, só feito de outra forma, é uma coisa incrível. A inteligência, a bondade desses bichos, incrível. E fez a gente incrível. A gente pode construir da pirâmide do Egito. A gente pode construir casa para as pessoas que precisam. A gente pode fazer hortas urbanas para alimentar as pessoas que estão passando fome dentro das cidades. A gente pode. Se for essa a nossa prioridade. A gente pode amar mais. A gente pode errar menos. A gente pode caminhar e sonhar em um dia deixarmos de sermos humanos para sermos humanos mais desenvolvidos nessa sociedade do futuro que virá. E virá, sem sombra de dúvida, segundo essas informações proféticas desses espíritas
eminentes. O futuro está aí, né? Sendo feito a cada dia, né? O chamado para que a gente entenda que eu sou fruto de bilhões de anos de evolução. Sabe quem está com aquela autoestima um pouco abalada? Eu peço licença para conversar mais abertamente com você. Nós somos bilhões de anos de evolução. Eu não sou qualquer coisinha. Se o teu companheiro, um amigo de trabalho, alguém se desfez, te humilhou, dizendo que você não é nada, não acredite nele, acredite em Darwin, em Wallace, em Jesus, né? Que dizem que você é uma estrela em potencial e que pode muito mais. E se você mesmo, diante dessas circunstâncias, começou a dizer a si mesmo, eu não posso, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo, não se trave. Porque a possibilidade que Jesus nos deu do nosso corpo e da nossa alma, que é o nosso espírito encarnado, é de fazermos coisas surpreendentes. A maioria das histórias de mudança e de luta, de personagens incríveis, são de pessoas que surpreenderam a todos os outros por vencerem-se a si mesmas. Assim, Divaldo Franco diz que do Evangelho, para resumirmos numa única história e biografia, da maior transformação, segundo o Evangelho, era aquela mulher que vendia ilusões, vendia o corpo, arrebentava dinheiro, mas não encontrava felicidade. Era muito bonita, fisicamente muito linda, muito querida pelas pessoas, mas não se encontrava feliz. Sempre em conflito, falta alguma coisa, falta alguma coisa. Quando ela ouve falar de Jesus, é como se um saio, né, teu anjo da guarda dizendo, olha, é aí. E quando ela vai atrás, é como se ela percebesse que todo mundo que ela vivia era uma ilusão materialista, um dia a dia materialista, que nada daquilo tinha importância. Ela deixou tudo para trás. E Maria, da cidade de Magdala, ou Miriam, né, Maria, começa a seguir Jesus. Ela sofre preconceito dos outros discípulos. Mas Maria de Magdala, ela era uma prostituta daquela cidade, como é que pode agora estar seguindo Cristo? Preconceito. Eles não deixavam ela andar junto. Na morte do Cristo, ela estava tentando acompanhar, não conseguiu. Depois da morte dele, ao invés de ficar com os discípulos, ela vê um conjunto, uma turma de rancenianos que estavam caminhando a fim de buscar Jesus e a cura. E ela disse, tarde demais, ele já morreu. E esses rancenianos, então, voltam para o Vale dos Leprosos, porque eles eram obrigados a ficar nesses vales. Era uma doença que até pouco tempo atrás tinha muito estigma, e você não era permitido ficar na sociedade, né? Aqui em Pinhais tem o Hospital de Dermatologia Sanitária, né, o São Roque, e nós, por 30 anos, né, na Casa Espírita que nós frequentávamos, todo domingo íamos lá conhecer essas pessoas que foram morar lá obrigadas, nos anos 60, 70, quando tinha hanseníase, não podiam sair de lá. Né? Maria vai com eles de volta para o Vale dos Leprosos. Cuida de um por um, os anos passam com ela se doando para eles lá. Ela fica muito doente, volta a tempo de encontrar a Maria, mãe de Jesus, em Jerusalém. Deita no colo de Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, sente a presença de Jesus, recebendo o Espírito de Maria de Magdala, que acaba de desencarnar ali. Recebido pelo Cristo. E Divaldo Franco diz que é a maior história de transformação do Evangelho. Porque ela resolveu dedicar-se de corpo e alma aos outros, completamente. E fica um exemplo para todos nós, de todas as gerações, e para o futuro que virá. Né? Estamos combinados? Estamos de acordo, meus queridos, minhas queridas? Vamos evoluir, porque esta é a lei. Né? Vamos fazer a nossa prece final e passarmos, então, para a segunda parte dos trabalhos. Muita paz a todos, uma ótima semana a todos, confiança, esperança e sigamos em frente, amando sempre. Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, ajoelhados moralmente, envergonhados alguns, relutantes outros, pecadores quase todos, lhe pedindo licença para pedir-lhe perdão.
pelas nossas falhas. Nós te dirigimos os pensamentos ao nosso mestre e guia, Senhor Deus, teu Filho dileto, Jesus de Nazaré, pedindo-lhe, Cristo, abençoa-nos os passos vacilantes. Ajuda-nos a termos o medo diminuído e a coragem aumentada para enfrentarmos a nós mesmos no dia a dia. Nós pedimos, Jesus, que iluminem os líderes do nosso país, de todo o mundo, iluminando a cada um de nós, a enxergarmos no mundo, na nossa vida, uma oportunidade de sermos felizes, desenvolvendo as faculdades do espírito, da alma, do conhecimento, do sentimento. Ajuda-nos, Senhor, a ampliarmos esse potencial em cada um de nós. E nós te pedimos em especial, porque aquelas crianças deixadas e esquecidas nos rincões das cidades, aprendendo pouco, desamparadas, que possam receber o amor e os eflúvios dos teus mensageiros mais diletos, e que possa acordar a cada um de nós para fazer mais de direção a essas crianças, todos que clamam por nossa atenção. Se conosco, proteja-nos a nós, a nossa família, aqueles todos que estão aqui hoje e aqueles outros que não puderam aqui estar. Fique em paz com Deus sempre. Senhor Jesus, é o que lhe pedimos, que assim seja.